Desde as antigas civilizações, alguns espaços eram considerados diferentes. Eram lugares tidos como especiais pelo seu valor místico, estratégico ou por seus recursos naturais. Num período em que o ritmo do progresso é o mesmo que o da degradação das florestas, os locais que abrigam os últimos remanescentes de Mata Atlântica tornam-se os lugares especiais dos dias atuais. Em 1º de julho de 1983, foi criado um espaço de preservação integral, a Reserva Biológica do Aguaí. Localizada no sul do estado de Santa Catarina, a maior parte do seu território está situada dentro dos municípios de Treviso, Siderópolis e Nova Veneza. É formado por mais de 7.000 hectares de vegetação original, o equivalente a 7.600 campos de futebol. A Reserva Biológica do Aguaí é coberta em sua maioria por Mata Atlântica, uma vegetação de grande beleza natural e um dos ecossistemas que tem maior biodiversidade. Em sua formação original, a Mata Atlântica cobria 1.300.000 km², totalizando 15% do território nacional. Nos dias de hoje, os fragmentos restantes representam menos de 7% de sua área inicial e cobrem menos de 1% do território brasileiro. Ela está formada por uma vegetação que se condiciona por umidade, tá? Muita luminosidade ao longo de todo o ano e os solos férteis que escondem das encostas. Tá? A Floresta Atlântica, estrito senso, é essa pequena faixa que acompanha o litoral. E amplo senso seria o bioma que inclui todas as formações florestais e ecossistemas associados, que vai desde as restingas até a floresta ombrófila mista, cobrindo praticamente todo o estado de Santa Catarina. A Reserva Biológica do Aguaí é uma área de proteção integral. O acesso não é permitido para a população, sendo disponível apenas para os órgãos de fiscalização, como a Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, e a Polícia Militar Ambiental, e para pesquisadores autorizados da Fátima. Antigamente, muitos tropeiros passavam por dentro da área da reserva. O local de passagem deles ficou conhecido como Trilha dos Tropeiros. Eles percorriam um trecho de pelo menos 9 quilômetros de extensão, saindo dos campos de Bom Jardim da Serra e chegando até o município de Siderópolis. Meu pai era comprador de gado, eu saía de perto da Coxilha Rica, não sei se tu viu falar, que fica... A Coxilha Rica abrange 3 municípios e 2 estados, Rio Grande do Sul, pega Vacaria, que é um município, Lages e São Joaquim. Era uma semana até aqui na Fazenda a cavalo, uma semana tropeando. Daí aqui nós deixava o gado descansar 2 dias para depois descer a Serra da Veneza, que ia gado para o abate. Esse gado que nós conduzia era para o abate. Mesmo após a criação da reserva, a Trilha dos Tropeiros é utilizada por aventureiros, moradores dos municípios, pesquisadores e caçadores. O deslocamento pela trilha é bastante íngreme, uma característica de todo o território da reserva, que possui grandes variações de altitude, que vão dos 200 metros até os 1.400 metros em relação ao nível do mar. Sua topografia foi um dos fatores decisivos para a preservação do ecossistema, pois se encontra numa região de difícil acesso. A fiscalização na Reserva do Aguaí nós não temos muita preocupação pela sua própria localização geográfica, né? Não é possível uma intervenção de madeireiros para retirar a madeira lá existente, não há pressões fortes externas para o uso da reserva justamente para sua localização, e é por isso que ela está preservada até hoje. Apesar do impacto das ações humanas, a reserva manteve-se preservada durante os 23 anos em que existiu apenas no papel. O órgão responsável pela sua manutenção, a Fátima,
não exercia uma administração efetiva no local. Isso passou a se modificar nos últimos 5 anos. Aqui eu fiquei sabendo da reserva do Aguaí através do Aurélio, que foi, eu acho que foi a primeira fazenda que o Aurélio chegou aqui para eu levar eles até a Serra da Veneza lá, que ele tinha estado uma vez aqui, eu não estava em casa. Daí a segunda eu já estava em casa, foi quando eu soube que era uma reserva do Aguaí. Até entanto, já fazia 23 anos que isso ali já era uma reserva há 23 anos e nós não sabíamos disso aqui. Daí fiquei sabendo através do Aurélio, mais ou menos, acho que uns 5 anos. A Reserva Biológica do Aguaí representa um espaço valioso para toda a região. A Reserva do Aguaí, ela foi criada ali nas encostas da Serra Geral, numa região de muitas nascentes. E boa parte dessas nascentes são nascentes dos principais rios que abastecem a barragem de São Bento. Então, esse ambiente preservado, ele é da Reserva do Aguaí e do ambiente adjacentes que compõem a encosta da Serra Geral, eles são um patrimônio de toda a sociedade, não só pelo valor intrínseco da biodiversidade e da beleza cênica, mas também como um recurso, como um serviço ambiental fundamental para uma região que já sofreu muito comprometimento dos recursos hídricos em função da exploração carbonífera. 2/3 das bacias hidrográficas que abastecem a região encontram-se poluídas em função da extração do carvão. São rios amarelados, com um grau elevado de acidez, tornando a água imprópria para o consumo humano e para a proliferação e existência de peixes e plantas nesses rios. A Reserva do Aguaí, hoje, ela exerce um papel fundamental, né? Que ela é tão importante para as cidades da região carbonífera, assim como as cidades são tão importantes para a conservação desse ambiente. Porque o que está em jogo, o que é de fundamental, é a água, né, que tem suas nascentes protegidas aqui dentro da reserva. Esse cenário do rio Mãe Luzia, ele já dá um indicativo da conservação das nascentes que estão aqui protegidas dentro da reserva. Uma das grandes importâncias que a própria reserva tem, além do ciclo hidrológico, de garantir um regime climático mais ameno e mais agradável aqui para a região, também ela funciona como matriz de sementes. Ela funciona como um repositório de sementes naturais, porque as aves vão lá, se alimentam, acabam despertando essas sementes, e também como área de coleta seletiva ou coleta orientada de sementes, para a gente estar então fazendo a repicagem em viveiros, como é o caso aqui da universidade, que nós temos o nosso horto florestal, ou todos os viveiristas que vivem aqui na região sul, que exploram parte dos recursos naturais, coletando sementes para produzir mudas, então para vender ou para integrar projetos de recuperação ambiental. Pode haver a ocorrência de um grande número de espécies que ainda não foram catalogadas, não foram descritas pela ciência. Tá? Aqui na própria barragem do Rio São Bento, que é uma área contígua à reserva do Aguaí, em um estudo que a gente fez com taxocinose de anfíbios, foi catalogado uma espécie de um anfíbio anúrio, Flectonotus, tá, do gênero Flectonotus, que não tem espécie conhecida pela ciência, ele está sendo descrito ainda, e assim como esta, a cada dia a gente se depara com um grande número de espécies que ou não eram citadas para Santa Catarina ou ainda são desconhecidas para a ciência.
As ações humanas dentro da ReBio geram impacto e modificam a paisagem local. O uso público inadequado, a visitação não consciente é um problema hoje, principalmente na trilha do tropeiro, com pichações e marcação do arenito em baixo relevo, lixo, fogueira. Esse tipo de coisa é uma coisa que ainda ocorre, esse é um dos problemas da reserva do Aguaí. Nós temos também um problema diagnosticado, entretanto a dimensão dele, a repercussão não é bem avaliada ainda, porque demanda de pesquisa, mas é a presença de espécies exóticas invasoras, umas com maior, outras com menor potencial de contaminação biológica, que são espécies que foram sendo levadas pela própria atividade humana, seja no passado, pela atividade agrícola que ainda existia, principalmente na entrada da trilha tropeira, ou pelo próprio trânsito de pessoas e de gado que levam sementes, etc. Né? O maior problema é que a espécie que ela é invasora, ela sempre leva vantagem em relação às que são indígenas, às que estão no local, porque ela veio sozinha, não veio com seus inimigos naturais. Então ela consegue escapar a patógenos, a predação, a uma série de dificuldades que as espécies naturais têm, das nativas têm, porque elas evoluíram conjuntamente. Então, uma planta, um Euterpe edulis, o palmiteiro, por exemplo, para ele chegar à condição de formar uma população na Mata Atlântica, ele evoluiu durante muito tempo. E as interações naturais que nós temos, eles controlam as populações a um certo nível. E por causa disso, quando se introduz artificialmente, uma população desequilibra completamente todas as comunidades, tanto vegetal como animal. Quer dizer, resumindo, leva a uma completa simplificação do ecossistema ou da comunidade natural do local. A ação humana é o principal fator de ameaça do ecossistema da ReBio Aguaí. Foi através da ação humana que, no ano de 2009, a reserva biológica teve cerca de 100 hectares de seu território queimado. As queimas das pastagens no alto da serra é um fator de alto risco de degradação para a cobertura vegetal da reserva biológica do Aguaí. A queima do campo é um mal necessário, né? Por exemplo, a subsistência da fazenda aqui, 97% é da pecuária. Então, se não tem a queima do campo, não tem a engorda. E o campo muito acidentado, pedra, existe de tudo, né? Então, banhado, o campo não tem. Tu roça pequenas áreas, por exemplo, aqui em volta de casa eu consigo roçar, isso aqui é tudo roçado. Mas tu roçar isso aí, que eu acho que a câmera está pegando, não, é inviável, não tem como, né? O custo é altíssimo. Que um trator, ele roça mais ou menos, ele é 5 litros por hora. Agora tu imagine tu roçar 1.200 hectares e não tem, é inviável. É que a Fátima, né, através da unidade de gestão da reserva do Aguaí, ela vem trabalhando já de alguns anos para cá, mesmo durante a elaboração do plano de manejo da reserva, tentar conciliar esse conflito do fogo nos campos naturais, em que em algumas vezes provocaram incêndios dentro da reserva. Então a gente vem trabalhando, né, a gestão da unidade e os pecuaristas através de reuniões, né, buscando soluções que atendam às necessidades dos dois lados, da preservação e do uso também da propriedade, para que essas queimas elas não inviabilizem a propriedade e também que não causem prejuízos lá na reserva. A reserva está inserida no centro de uma área bastante degradada. No alto, tem-se atividade pecuária, e embaixo da serra, a agricultura e a exploração do carvão. Então, ela é uma espécie de oásis, um remanescente no meio de uma área muito alterada, e por isso acaba sofrendo diversas pressões da ação humana. Uma dessas ações é a caça.